E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto Aula em Casa. E hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo sobre a história, não é? Nós vimos nas nossas últimas aulas um pouco sobre a introdução da disciplina, da ciência à história. E hoje nós vamos começar, de fato, a adentrar nos principais fatos históricos que vão mover o mundo. Começando por um período muito importante que é conhecido como pré-história, tá certo? Outras pessoas também costumam chamar esse período de período da origem da humanidade. E nós vamos ver o porquê que esse período ele vai ser conhecido dessa forma. Então vejam, para a gente poder conhecer esse período, para a gente poder estudar esse período, é necessário que a gente conheça como é que vai se originar o ser humano. E para que se tenha essa origem do ser humano, foram desenvolvidas duas teorias. A primeira, que vai ser chamada de teoria criacionista, não é? É a teoria mais conhecida, não é? Porque é a teoria que vai se utilizar, que vai se basear na Bíblia, no livro do Gênesis, mais precisamente nos capítulos 1 e 2 do livro do Gênesis, né? Ou seja, Deus cria o mundo em 6 dias, sendo no sexto dia a criação do ser humano, e no sétimo dia Deus descansa e vê que tudo é bom, não é? Então, essa é a ideia da teoria criacionista. Já a segunda teoria, ela vai ser chamada de teoria evolucionista, tá? Essa teoria é a teoria mais aceita pela ciência e ela vai ser baseada nos estudos de uma pessoa muito importante chamada Charles Darwin, não é? Onde ele vai dizer que o ser humano e que todos os outros seres vivos vão ser resultado a partir de um longo processo de evolução, tá? Ou seja, nós hoje só existimos da forma que nós somos, porque anteriormente a origem das pessoas humanas foi se passando por uma evolução, tá certo? E nós estamos num processo de evolução, tá? Ou seja, as pessoas, segundo Charles Darwin, que virão no futuro, serão mais evoluídas do que a nossa geração, tá? E isso nós vamos chamar de teoria da seleção natural. Por quê? É uma evolução que vai ser dada de acordo pelas mudanças no meio ambiente. E é importante que a gente entenda, e aí a gente quebra aquela teoria de que o homem vem do macaco, tá? O homem não vem do macaco. O homem e o macaco vêm de um ancestral em comum. Ou seja, eles vão seguir uma única linha até um certo ponto, onde neste ponto vai surgir de um lado os seres humanos e do outro lado vai surgir os macacos, certo? Mas a gente não pode dizer que o macaco é o antecessor, é o originário da espécie humana, tá certo? E aí nós vamos ver como é que vai surgir esse grupo que é chamado de hominídeos, tá? Todas as espécies Homo, certo? Elas vão ser chamadas de grupo dos hominídeos. Então nós vamos ver que os antepassados do ser humano, eles vão ser chamados de hominídeos porque eles vão ter algumas características humanas, certo? Então, nós vamos observar que, trazendo para o latim, que é a língua para que se possa especificar qual é a espécie, essa espécie de hominídeos vai ser chamada de Australopithecus, tá? E aí nós vamos ver que há 2 milhões de anos atrás surge o gênero Homo, tá? E esse gênero Homo, ele vai surgir os fósseis mais antigos lá na África, tá certo? Então, é muito comum algumas pessoas até escutarem que o homem ele surge lá na África, que o homem vem da África, não é? Porque os fósseis mais antigos foram encontrados lá, tá certo? E começa todo o processo de deslocamento da África, subindo todo o continente, até chegar na Europa, na Ásia e nos outros continentes que atravessavam os oceanos, tá? E aí,
nós vamos ver que a pré-história ela vai ser dividida em 3 períodos. O período paleolítico, que é o que nós vamos ver agora, que é conhecido como a Idade da Pedra Lascada, né? Nós vamos ver também o período neolítico, que é conhecido como a Idade da Pedra Polida, e nós vamos ver o terceiro período, que é o da Idade dos Metais, que é quando se inicia a prática da metalurgia, tá? E nós vamos ver que nesse período paleolítico, nós vamos iniciar, né, há mais ou menos 2 milhões de anos atrás, e ele vai até o desenvolvimento da agricultura. Ou seja, nesse período, os seres humanos eram nômades e sobreviviam da caça, da pesca e da coleta de vegetais, tá certo? E por que esse nome, pedra polida? Porque as armas dos seres humanos, elas vão ser desenvolvidas por pedras que ficam batendo umas nas outras até lascá-las, tá certo? E também eles utilizavam ossos na fabricação dessas ferramentas, tá? Depois, nós vamos encontrar o período neolítico, que é o período da Idade da Pedra Polida, onde nesse período nós vamos ver que ele vai ser logo após o período da grande mudança climática, ou seja, após o fim da era glacial, né? Então, os animais que estavam acostumados a climas frios, eles vão desaparecer, né? E a carne vai se tornar menos abundante. Então, o que é que o homem vai começar a desenvolver? Ele vai começar a desenvolver aquilo que nós conhecemos como adestramento de animais, como os cachorros, as cabras e as ovelhas, e vai desenvolver também a agricultura, certo? E é a partir da agricultura que começa aquilo que nós vamos chamar de sedentarização. E a partir da sedentarização, o homem deixa de ser nômade, surgem as cidades, certo? Sendo uma das primeiras cidades do mundo a cidade de Jericó, né? Nós vamos ver também que vai surgir a divisão do trabalho, ou seja, o homem faz isso, a mulher faz aquilo, e a centralização do poder, ou seja, o surgimento das formas de governo do Estado, tá? E por fim, nós vamos ver a questão da Idade dos Metais, onde, por volta do ano 7000 a.C., os seres humanos eles começam a desenvolver aquilo que nós vamos chamar de metalurgia. O que é a metalurgia? Simplesmente é quando o ser humano ele começa a utilizar instrumentos de metais para produzir as suas armas, principalmente. E aí eles vão começar utilizando o cobre. O cobre ele vai ser importante e vamos destacar não somente a questão das armas, mas também outros utensílios e também enfeites. Só que o problema do cobre é que ele era muito pouco resistente. E a partir disso, eles vão descobrir, né, uma tática que é a da mistura do cobre e do estanho, certo? E a mistura do cobre e do estanho vai surgir aquilo que nós conhecemos hoje como bronze, né? Que vai ficar mais resistente. E além disso, logo depois, a gente vai ver que os seres humanos eles vão conseguir fundir o ferro, né? O ferro que ainda é mais resistente, tá? Do que o bronze, do que o cobre, tá? Então é muito importante esse período da Idade dos Metais, porque é a partir daí que os homens começam a aperfeiçoar as suas armas e começam também a desenvolver outras tecnologias, tá certo? E principalmente nesse período da Idade dos Metais, que vamos ver que vai surgir também as novas civilizações. Aliás, as primeiras civilizações do mundo, né? Como a Mesopotâmia, o Egito, dentre outras. Tá certo? Então eu espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula de hoje, tá? E continuem nos acompanhando e espero você na nossa próxima aula para a gente poder continuar esse nosso conteúdo, tá certo? Então, um abraço, até a próxima, se cuidem!